Olá, meus amigos moratenses, mais um grande encontro, uma maneira de valorizar a nossa querida cidade. Hoje eu tenho a honra de falar com o Júlio, com a Val, que são moratenses especiais, que fazem um trabalho maravilhoso, trabalham no comércio da nossa cidade. E eu quero dar o bem-vindo para esse casal lindo, maravilhoso, para a família Maiolo, e também recebê-los dentro do contexto para a gente discutir um pouquinho de Francisco Morato, essa cidade querida. Val, Júlio, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aguinaldo. Boa noite. Valeu, Aguinaldo. Obrigado. Valeu pelo convite. A gente fica até bem honrado aí de você ter chamado a gente para conversar um pouco, porque você é uma pessoa também muito importante aí para o nosso município, beleza? Oh, muito legal, meu irmão. Então, conte sempre. Júlio, Val, gostaria de falar no contexto do nosso município sobre comércio e prestação de serviço. Vocês, uma família que já tem um comércio há alguns anos na cidade, queria começar entendendo a questão da prestação de serviço e esse comércio. Essa área de atuação é uma vocação do município? De fato, é uma base principal? Como é que é na leitura de vocês? E muitas pessoas do comércio e outros moratenses estão nos acompanhando, inclusive pessoas que vão começar um empreendimento. Eu gostaria de ouvir de vocês essa consideração. Francisco Morato tem uma vocação que é o comércio e a prestação de serviço. Por favor, a consideração de vocês. Pode lá, professor. Bom, eu entendo claramente que sim, né? Até porque eu estou no comércio de Morato há praticamente 20 anos, né? Comecei trabalhando, gerenciando uma das lojas da família, depois acabei indo para a minha própria loja, né? E eu acho isso bem claro, na verdade, você vê claramente o crescimento do comércio, né? Como eu estou voltada mais para o comércio ali, não para a prestação, mas você vê claramente a evolução nesse segmento, né? Para mim isso é claro, assim, eu lembro muito bem quando a gente começou ali, quando eu comecei a trabalhar em Morato, existia uma loja de cada ramo, de cada atividade, um prestador de serviço só, né? E eu lembro que a maior luta que, eu estou falando por mim, que vim, né, de outra cidade, a maior luta que eu tinha era fazer a valorização do comércio local, né? Porque muitas das pessoas saíam dali para ir, eu lembro, para 12 de outubro, para 25 de março. E hoje, como esse comércio ele começou a aumentar e tudo mais, você hoje consegue fidelizar mais, você, apesar de não ainda tanto quanto a gente precisa, mas hoje o moratense ele consome mais ali nessa região. Então, isso eu acho que para mim fica bem claro e evidente que a cidade é claramente comércio, né, e prestação de serviços, é a fonte dela principal. Então, assim, na realidade, a minha própria história, ela se confunde com a história do comércio que a gente tem na cidade, né? Eu nasci em Morato, né, lá em 79, faz muito tempo, e aí com 5 anos a minha mãe montou uma sorveteria, e dali foi para frente com várias outras atividades. A gente trabalhou já com lojas de doce e agora a gente está no ramo de utilidades domésticas, né? Há bastante tempo já, né, na realidade. Então, assim, minha própria história é essa história, né? Então, eu posso dizer, assim, que, na realidade, quando a gente observa a própria dinâmica da cidade, né, a característica de ser uma cidade de dormitório, muito dependente de serviços industriais de outras cidades, o comércio, ele acaba se pondo como sendo, assim, em muitos momentos, e a prestação de serviço, logicamente, mas falar mais de comércio que eu me aproprio mais, que é aquilo que a gente trabalha mais diretamente, ele passa a ser muitas vezes a única alternativa de serviço para a pessoa em Morato, né? Então, assim, mais do que uma vocação, é uma consequência da própria dinâmica do espaço, né? A gente podia até pensar um pouco dentro da geografia aí, né? As coisas são que estão onde estão, né? Então, assim, né? O comércio da cidade, ele é consequência do próprio processo do crescimento da metrópole, e a gente está ali naquela periferia, né? Que a gente tem ali tira o comércio, o que sobra da cidade? Tira o comércio e a prestação de serviço, o que sobra? Né? A gente pode contar nos dedos quantas atividades industriais nós temos na cidade.
Então, eu acho que é muito mais que uma vocação, a própria identidade da cidade está atrelada a isso, né? Comercial, né? A minha família, então, nem se fala, né? A gente está sempre aí há tantos anos, décadas já, né? Eu cresci dentro da sorveteria da minha mãe, né? Juntamente com o Eduardo, né? Porra, o Vidali, meu, sempre com a gente ali. Então, assim, fantástico. Muito legal, viu, Júlio? Inclusive, isso é muito importante, né? Esse fator histórico, essa ligação, ela reforça esses laços, o espaço, o seu tipo de função, né? A cidade, ela tem essa ligação. Isso é muito bom. Agora, Júlio, Val, dificuldades. A gente pergunta quais seriam as dificuldades, os desafios no ramo, né? Na área que vocês encontram, muito mais para a gente poder aprender com isso, socializar com outras pessoas que estão pensando também no seu próprio negócio e também, enquanto munícipes, a gente procurar dar as respostas positivas para esses desafios, né? De alguma forma, nos prepararmos para poder ir trabalhando isso nas décadas próximas ou juntar, fazer uma força-tarefa. Vocês, o que vocês podem falar dos desafios que hoje um comerciante, nessas condições, em Francisco Morato, precisa enfrentar? Como é que é isso, na visão de vocês? Vamos lá, para se iniciar um negócio, eu vou falar dentro do que eu sinto, principalmente na parte financeira e administrativa ali. A grande valorização hoje que se deu justamente por se tratar de uma área totalmente comercial, onde a cidade depende completamente do comércio, e o crescimento do comércio ele se deu completamente ao redor, né, ao entorno da estação. E a supervalorização dessa área hoje, assim, a grande dificuldade que eu acredito que eu passe e quero deixar claro que tenho hoje a proprietária do prédio, eu vou chamar de um anjo de pessoa, porque realmente eu tenho nela um apoio que poucos devem estar tendo na cidade neste momento. E em todo momento que eu passei no meu comércio, ela foi uma pessoa muito justa, muito honesta, muito sábia nas decisões. Então, não estou criticando a proprietária do meu imóvel, muito pelo contrário, vejo nela um grande diferencial do que tudo que eu já passei ali na cidade e vivencio sobre comércio, né, sobre aluguel. Então, hoje, o que eu acho uma grande dificuldade hoje se estabelecer é a supervalorização que se deu aos prédios em torno dali. Porque hoje, se você se afasta, hoje a minha loja, inclusive, passa um pouco por isso, por quê? Porque ela é um pouquinho afastada do núcleo ali, né, do grande calçadão, dali, pouquíssima coisa. Quando eu falo pouca coisa, eu estou falando em 100, 200, 300 metros, faz uma diferença imensa hoje. Por quê? Porque a centralização ela se deu toda ao entorno ali da estação. E a supervalorização desses pontos comerciais é uma grande dificuldade, porque o aluguel em Morato, ele realmente é muito alto, né? É uma coisa assim, que justamente pelo crescimento que se deu, por ser ali esse crescimento muito centralizado, houve uma supervalorização ali dos valores. E tem também o quê? A luva comercial, que é, né, assim, quando você vai iniciar um negócio, você tem que ter um investimento para você dar entrada nessa luva comercial, porque senão você não consegue um ponto, você não consegue uma boa locação. Então, esse é um investimento alto hoje em dia. Outra coisa que eu vejo aí de dificuldade, deixa eu ver como eu vou por isso, é a legislação da cidade. Na verdade, assim, que as leis comerciais, do que a gente tem ali, sejam realmente cumpridas, porque existe uma dificuldade de se colocar a legalidade em prática, né? Existem, sim, normas, tudo mais, mas nós temos uma grande dificuldade. A gente vê isso claramente, sabe? Assim, ou se é legalizado ou não se é legalizado. E a gente tem muito coisas não legalizadas, mas isso aflorando, né? E de uma maneira que não há necessidade de ser feito dessa maneira, né? Então, acho que isso é uma coisa que dificulta muito. Nós temos assim, muito essa dificuldade de lidar no comércio, né? E a facilidade, Aguinaldo, é justamente assim, olha, se você trabalhar decentemente, se você fizer um serviço bem feito, o povo moratense é um povo muito rico de afeto, rico, apesar de nós termos ali a classe D e E,
que a gente trabalha com uma classe bem carente, né? Nosso povo é um povo bem carente. Quando eles são bem tratados, bem recebidos, eles são um povo muito fiel. E é isso que eu falo, que hoje o comércio morato ele cresceu bastante por isso, porque quando você tem mais opções, eu tenho uma visão bem diferente da concorrência, tá? É claro que vou estar ali brigando de frente, comercialmente falando, vou estar ali batendo de frente com preços, vendas e tudo mais. Mas eu vejo a concorrência como algo muito bom. Porque se, vamos lá dentro do meu ramo, tá? Se tem somente a minha loja, muitas das pessoas que não gostarem de ficar ali, elas vão fora, elas vão procurar mais opções fora da cidade. Quando você tem mais lojas do mesmo ramo, quando você centraliza isso, você segura o povo na cidade, né? E o povo moratense, a facilidade disso é você lidar com esse povo. Uma vez que ele é bem tratado, uma vez que ele se sente seguro, ele é muito fiel, né? Então, se você fizer um bom negócio, nós temos ali uma população grande em Morato, né? E que bem tratada ela fica com você. Assim, né? Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, sim, que talvez, principalmente quem quer iniciar o negócio, porque, assim, nas zonas periféricas da periferia, né? Então, nos bairros de Morato, né? Por exemplo, a pessoa até consegue com mais facilidade. Na zona central existe um pouco de dificuldade com o que a Val apontou com relação ao pacote financeiro que você se estabelece ali, né? Mas, em compensação, né, a população de Morato, a gente acaba tendo ali um retorno muito legal, né? Só que é interessante porque, assim, justamente a classe social que nós atendemos uma boa parte, que é a classe D e E, assim, é o pessoal que mais consome proporcionalmente. Então, você vê, assim, a gente observa o nosso comércio, assim, pagamento e vale, a gente observa claramente o aumento do movimento. E outra coisa, a gente observa que os nossos movimentos maiores são de sexta, sábado e domingo. É porque ali se observa que a pessoa são trabalhadores, são pessoas que estão na luta diária e que é justamente na folga dela que ela tem a disponibilidade de tempo para poder ir lá consumir. Então, assim, qual o grande facilitador, né? A população de Francisco Morato é uma população que ela te... Não, o termo não é agradar, mas assim, ela te acolhe, né? E isso facilita demais o estabelecimento comercial, as relações comerciais estabelecidas. Isso para a gente é muito gratificante. A gente está ali há muito tempo já. E assim, tem clientes fiéis que voltam, retornam, sempre ali assim. E isso é muito bom. Que bacana, viu, Júlio, Val? É muito bom ouvir isso e saber, né, dessa afinidade que a cidade tem. Isso vai de encontro com essa possibilidade, né, de crescimento, de desenvolvimento estruturado. Val e Júlio, entre prestação de serviço e vendas, né? Essa pergunta eu também fiz para a Suelen, e a Suelen ela comentou, eu queria ver na opinião de vocês. Eu sei que vocês são mais da venda, mas tem algo que vocês gostariam de comentar sobre isso, né? Porque está tudo, para quem está de fora, parece ser muito próximo, mas na visão de vocês, como é que seria isso? Assim, né? A gente acaba tendo, hoje em dia, né, com essa questão do processo da pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos sendo obrigados a nos tornarmos também prestadores de serviço, coisa que anteriormente nós não éramos. Nós éramos comerciantes, eu tinha uma porta aberta e a pessoa ia lá comprar mercadoria. Então, claramente, para nós nós éramos apenas comércio, nós não éramos prestação de serviço, né? Porém, com esse processo, a gente começou a fazer entrega, a gente começou vendendo pela internet, então a gente começou a fazer essas coisas que acabaram mostrando para a gente que a prestação de serviço, de alguma maneira, está interligada ali. Hoje não dá para ter uma coisa só, né? Então, assim, a gente está observando, né, esse processo, essa movimentação. Nós sabemos que em muitos segmentos não assim, as duas coisas estão juntas. Né? A gente até conversou, por exemplo, você pega uma pessoa que vende antena digital. O cara não vende só antena, o cara vende também instalação. E vende o pós-serviço também, que é a manutenção, o controle de tudo isso, né? Então, assim, tem serviços que as coisas não estão separadas, são juntas. No nosso, durante muito tempo, a gente achou que estava separado. Né? Hoje a gente observou que não está mais, né? As coisas estão ganhando uma outra dimensão e que se a gente não se preparar para essa
nova relação entre o comércio e a prestação de serviço, né, o atendimento ao cliente de uma maneira virtual, todo esse processo, acaba ficando para trás. Então, isso gerou para a gente também uma nova perspectiva e uma nova dinâmica que é colocada aí. Olha só, muito bom. E parabéns por vocês responderem, né, de modo rápido, né, porque é como você falou, olha, até então havia uma leitura, mas quando precisou acionar outros mecanismos, está aí a resposta. Eu acho que isso é empreendedorismo de fato. E agora, sobre... Mas não é fácil, viu? É difícil, hein? É difícil aventurar em outros segmentos, viu? Nós estamos apanhando bastante. muito, se aventurando. Mas como todo início, né? Principalmente né, nesse momento, você tem que aprender a fazer e fazer acontecer, não tem o que fazer. Correto, viu, Júlio? Mas parabéns para vocês. Agora vamos pensar sobre políticas públicas, né? E quando se fala aqui em políticas públicas é no geral, né? A gente pensa Brasil, Estado de São Paulo, mas especificamente Francisco Morato. Como é a questão de investimentos, de buscas, de novas possibilidades, pensando o comércio local e essas políticas públicas? E aqui o termo, vocês podem trabalhar naquilo que vocês desejam conceituar como política pública em Francisco Morato. Como é que é isso? Como é que é essa relação na visão de vocês? Agora eu vou falar um lado e eu tenho certeza que o meu geógrafo e sociólogo vai partir para outro, né, Aguinaldo? Nós vamos aqui, não sei se concordar ou dividir, vamos descobrir agora. Mas assim, ó, eu vou falar pensando bem no meu quadradinho, né, no meu mundo, que é o comércio e a prestação de serviço. Eu acho que uma vez que Morato é conhecida como a cidade do comércio, ela cresce em torno do comércio. Digamos que boa parte da população depende do comércio, né? Boa parte eu acredito nisso, né? Que boa parte dos recolhimentos da prefeitura ela venha do comércio. Isso deveria ser explorado de maneira mais intensa. Já que Morato é comércio, vamos fazer dele um polo comercial, vamos fazer dela conhecida em toda a região como uma cidade do comércio popular, como uma cidade do comércio barato. Eu vejo isso por mim, né? Vamos supor. Hoje, se tivesse uma política aí, né, voltada, uma política pública voltada ali para divulgação disso, sabe? Sugestão, sabe? Assim, a cada 15 dias, uma vez por mês, ó, Saudão de Morato ou o Dia do Comércio em Morato, que fosse divulgado, que todos os comércios trabalhassem ali, sabe, com um horário um pouco mais estendido, porque a gente já trabalha de sexta, sábado, domingo, mas que voltasse para esse atendimento, sabe, um dia por mês, no pagamento, no Vale, é o dia das promoções em Morato, que isso fosse divulgado. Então, assim, que trouxesse para Morato esse dinamismo mesmo, já que nós somos conhecidos como comércio, que seja feito um trabalho bem em cima disso, né? Por exemplo, isso aqui é uma crítica pessoal, tá? Para algumas pessoas deve ajudar. Eu vejo que hoje algumas coisas são feitas, mas são feitas para fora de Morato. Por exemplo, você trazer uma feirinha da madrugada. Poxa, você trazer para um espaço público, para poucos dos estacionamentos que nós temos na cidade, comerciantes de outro lugar montar uma feira, por que não pegar ali os comerciantes da própria cidade, né? O comércio ele vem crescendo. Nós já temos na cidade grandes lojas, né, lá de São Paulo vindo para cá, tudo mais. Então, que a gente valorize nós que estamos aqui. Se vai fazer uma feira, alguma coisa que seja para os comerciantes de Morato, né? Que seja algo em prol disso. E pensar também, assim, em questão de segurança. Morato ele é muito carente disso, né? De segurança pública ali. Nós estamos ali no centro, nós estamos à mercê de situações bem complicadas. Estacionamento, nós temos um grande problema com isso, né? De poucas vagas, lugares para carga e descarga. Uma das coisas que valoriza bastante o comércio, eu acho bacana, mas ele tem que ser dado um uso, na minha visão, um pouco mais correta com relação a isso, são nossos calçadões, os nossos bolsões de estacionamento, né?
Aí você pega os nossos calçadões de Morato, calçadão ali, né, do ex-Banco do Brasil, onde estão ali aquele... Poxa, é um calçadão super bacana, isso trouxe para a cidade um enriquecimento bacana. Nós tínhamos ali um comércio ali, a família ainda tem um comércio ali, e foi super bacana, a valorização que isso trouxe ali é muito legal. Mas aí o uso que é dado para isso, lembra quando eu disse anteriormente da legalidade das coisas, tal? Ali fica uma coisa muito bagunçada, né? Você não tem uma coisa... Eu acho que deveria se voltar com relação a isso, sabe? A valorização do comércio em si, do comércio local, de fazer dele um polo mesmo comercial, e segurança pública, mais condições para que o morador tenha mais conforto ali no centro. Assim, a gente observa que falta um plano diretor mais eficaz ali da cidade, para que ele ressalte esse aspecto da cidade, para que possa gerar mais emprego e gerar mais renda, né? Porque, assim, a gente precisa desse processo, assim. Então, por exemplo, para mim é um negócio, assim, irreal quando eu encontro um dos poucos bolsões de estacionamento da cidade interditado em qualquer coisa ali dentro. Por quê? Você não favorece o dinamismo da cidade, porque o que acaba acontecendo? A pessoa não consegue estacionar, a pessoa é obrigada a ficar rodando no centro da cidade, daí gera um trânsito, um tumulto, aquele movimento, e a pessoa não consegue estacionar, às vezes desiste de fazer uma compra por conta disso, e isso, né, alguém pode até pensar, os caras estão falando isso porque eles têm comércio ali no centro. Não, e você que precisa comprar alguma coisa e não consegue estacionar, isso gera uma problemática enorme para todo mundo. Então, falta uma gestão pública, né, do gerenciamento do espaço ali, para que pudesse ter lugares apropriados para se fazer estacionamentos, né? Sou totalmente favorável à ideia de você ter um parquímetro ali, você ter um estacionamento rotativo, que realmente tem pessoas que estacionam o dia inteiro, então assim, você precisa ter um controle, é uma forma de gerar renda para a cidade, né? Então isso é um fato importante, mas também tem que ter segurança que se estabeleça ali. Uma outra coisa importante, Aguinaldo, é que deveria se criar do mesmo jeito que existe quando você pensa, por exemplo, em Serra Negra, você vai pensar na questão da lã, do couro, você pensa em Pedreira, você vai pensar na questão das louças, ou você pensa, por exemplo, lá em Olambra, a questão das flores, você podia criar um polo centralizador de uma atividade turística ligada à dinâmica do comércio popular da cidade, que isso geraria emprego, geraria renda, poderíamos fazer uma movimentação ligada à dinâmica gastronômica, porém isso teria que ser voltado para as pessoas de Morato, para os estabelecimentos comerciais de Morato, para o morador de Morato. Por exemplo, cadê as cooperativas que existem dentro da cidade, que poderiam, por exemplo, estar muito bem ali, sendo representadas dentro desses espaços, e elas não são. Né? Então a gente teria que, assim, então nós temos possibilidades, falta gerenciamento, né? Nesse momento aí, falta um plano, né, urbanístico aí, o nosso amigo Kennedy aí, né, que está sempre ligado com essas coisas, ele deve surtar quando ele vê essas coisas, assim, porque falta uma gestão do espaço público. Falta gestão. E eu acho que, assim, talvez nós com certeza precisamos de alguém que leve essas ideias para a gente aonde seja necessário. Porque essas ideias não dependem de governador, não dependem de governo estadual nem federal. Isso é só municipal. Isso daí, né, por exemplo, você fazer um final de semana, o último final de semana do mês, é o final de semana das promoções da cidade. Estabelecer um comércio, toda uma organização, de estabelecer pré-determinar um valor de desconto, a cidade vai funcionar até a hora mais tarde, né, só com segurança, precisaria de uma guarda municipal ou algo próximo a isso, para ajudar na gestão do espaço, né, e que incentivasse que pessoas de outras cidades viessem para Morato. Né? A pessoa poder vir para Morato e comprar no centro de Morato, porque esse é o nosso grande, vou usar o termo meio religioso, a ideia de vocação, não seria para mim esse aspecto, mas mais do que isso, cara, é a ideia do que, assim, cara, a cidade, ela pode se favorecer disso, cara. E, assim, a gente tem uma estação de trem, dentro do centro comercial. Dentro do centro comercial, a gente pode facilitar a chegada de pessoas por automóveis, isso facilitaria tudo, cara. Então, assim, falta uma questão, acho que para mim é uma junção de plano diretor e de leis que incentivassem esse processo aí. E o mais importante, o cumprimento das leis, né? Porque eu acho que essa é uma grande dificuldade. Isso também é um problema. Ter lei em Morato não basta. O difícil é você fazer com que as leis
sejam cumpridas, sejam fiscalizadas. aceitas, sejam fiscalizadas, né? É um problema. É a grande dificuldade. Nossa, que bacana. Realmente, esse olhar, eu acho que é o segredo, né? Quando junta as percepções, o modo de se observar a cidade e junta, isso se torna orgânico, e aí sim, muitos encaminhamentos podem ser feitos. Olha só, Julião, apesar de viver aqui, né, que bom vocês falando, a Val colocando, você conceituando, a gente começa a entender como pequenas mudanças podem ser significativas para a melhoria de todos, né? Porque eu acho que é isso, você já tem esse encaminhamento, quando deixa um caminho melhor pavimentado, o acesso é melhor para todos. E é legal, você falou do Kennedy, a próxima rodada vamos fazer também, já combinamos aí uma fala, para que ele traga toda aquela percepção, né, arquitetônica, no que pode ser feito, e são iniciativas que não são de grande impacto, né? É essa mobilização, é esse olhar, esse momento aqui de percepção para que se encaminhe. Que bacana. Maravilhoso mesmo. Agora, vamos dizer assim, a gente já está quase terminando, né? Mas, inclusive, quem estiver acompanhando, vai escrevendo, colocando aí uma opinião, concordando, até mesmo, né, discordando naquilo que acha que, dentro do que é a boa democracia, concordar e desconcordar é uma ferramenta que deve ser utilizada. Júlio e Val, o sucesso de vocês é o sucesso da cidade. Na visão do empresário, quando a gente, ou do comerciante, quando colocamos isso, o que vocês podem dizer para, de fato, fundamentar essa frase? O sucesso de vocês é o sucesso da cidade. Queria ouvi-los, uma frase simples, mas eu acho que ela é muito significativa para perceber algumas coisas. Queria ouvi-los nisso. Eu acho que para mim ela é totalmente verdadeira por si só, né? A partir do momento que eu como comerciante, consigo me estabelecer, consigo ter sucesso ali dentro da cidade, eu gero para essa cidade toda a renda em termos de impostos, mas gero para essa cidade emprego para os moratenses, que vamos ser sinceros, sobretudo daquele que consegue trabalhar em Morato, né? Seja onde for, para não depender do trem, para não depender de locomoção fora dali, porque realmente é muito triste. Isso eu falo vendo meus próprios colaboradores, né? Eles falam assim, o salário em Morato ele é mais baixo do que você teria fora de Morato, que você teria na capital, mas que ele é muito mais válido justamente pelo tempo de locomoção, pelo transtorno que você entende isso. Então, quando eu falo que o nosso sucesso é o sucesso da cidade, é pensando justamente nisso, lá na parte pública, todo o nosso investimento, em todo o nosso recolhimento de impostos, só que isso você aumenta quando você é bem sucedido dentro da cidade, e também todo o que você traz de benfeitoria para os próprios cidadãos. Né? Os moratenses, eles têm ali um conforto para não ter que sair buscar serviço fora, para não buscar o comércio fora e também não buscar o trabalho fora, né? Que hoje isso é bem pesaroso para quem precisa fazer. Eu acabei tendo uma visão, a gente já tinha conversado algumas coisas, algo próximo a isso, né? E assim, a gente teve eu tinha uma percepção um pouquinho diferente no sentido, eu entendo que assim, o meu sucesso é o sucesso da cidade, mas eu acho que no meu entender, se a cidade bem construída, a cidade obter sucesso, aumenta as minhas chances de obter sucesso como comerciante na cidade, né? Então, no meu entender, assim, se uma cidade bem organizada, uma cidade bem estruturada, aumenta as chances de eu obter sucesso, né? Então, isso é uma questão, a gente conversou um pouco, né? Assim, porque para mim isso é muito importante, assim, eu acho que uma coisa não pode estar solta da outra, né? Porque, assim, senão eu posso ter sucesso fazendo algo ilegal, isso não é legal, não é moral para mim, né? Então, isso é algo que é importante, assim. Nós lá estamos lá com o Bazar Atitude, sei lá, mais de uma década a gente já está ali. A gente tem todo um trabalho que a gente faz, assim, que a gente desenvolve, mas sempre pensando assim, não só no nosso lucro,
Não, nós pensamos sim no lucro, porque nós somos um comércio, nós temos que obter lucro em cima daquilo que nós trabalhamos, mas nós pensamos em duas coisas importantes. Nós não podemos lesar ninguém, né? E nós precisamos dar um bem-estar para quem está trabalhando conosco e com o cliente. Tá? Então, assim, viraram 3, né? Não 2. Então, assim, nesse processo, então a gente entende como, eu entendo como um todo, né? Assim, todo é muito importante para que funcione bem, né? A gente gostaria muito que a gente tivesse uma cidade que fosse mais acolhedora, que as pessoas são, mas a cidade, às vezes, a dinâmica do espaço dela é uma dinâmica que dificulta um pouco a gente, né? Então, a gente tem que facilitar o espaço, né? Porque as pessoas já favorecem isso. Né? O povo moratense, eu sou muita crítica, às vezes, as pessoas fazendo sobre o povo moratense, e eu fico muito possesso com isso, cara. Eu nasci em Morato, cara, eu fico, desculpa o termo, né, eu ia falar muito. Eu fico muito bravo, né, quando eu vejo alguém falando mal da cidade, que ela pega um exemplo e generaliza como se fosse para a cidade como um todo. E não é isso, né? Por exemplo, a gente tem um hábito lá na loja de que é servir café. Você vai lá no balcão da loja, tem o café. Então, você comprou, não, você pode ir lá tomar o café. A gente tem clientes que falam que retornam na nossa loja porque nós damos café. Então, assim, o que eu fiz? Eu dei um café pro cara. Tem um café. Nós só recebemos na loja o cliente como se fosse uma visita que eu recebo na minha casa. Então, independente se ele comprar ou não, ele pode passar lá. A gente tem cliente até engraçado que passa lá, ele vai ir para o centro da cidade, ele passa na loja, vou tomar um cafezinho, depois eu volto aqui. Beleza, toma um café, não tem problema. Mas é engraçado que a pessoa fideliza esse cliente com um ato simples e você mostra quanto o povo é um povo acolhedor, apesar das dificuldades e as mazelas que a nossa cidade enfrenta, né? A própria topografia da cidade não ajuda muito, né? A própria dinâmica política que nós já tivemos ao longo de tempos em tempos também não colaboraram muito, né? Mas a gente sabe que é possível, então a gente tem caminhos aí, né? E nós acreditamos que existam pessoas, né, que possam estar pensando na cidade e que pensem no bem maior da cidade. Né? Nós acreditamos nisso, né? E apoiamos, né, iniciativas muito positivas, né, como a sua, por exemplo. A gente acredita muito que o lucro ele é consequência da nossa ação em respeito ao cidadão, entendeu? Então, assim, não vou deixar de ter lucro, não estou ali brincando, tenho meus custos, estou ali para ganhar dinheiro, sim, como qualquer comércio. Mas ele pode ser feito como um retorno da minha prestação de serviço, não de uma exploração de uma classe que não precisa ser explorada. Então, eu tenho muito essa visão. E é esse tratamento que a gente procura. É claro que a gente falha, é claro que a gente comete erro como qualquer um, mas é esse tratamento que a gente procura dar para o povo moratense, não é nem para os nossos clientes, né? É esse trato. Isso aqui é só um complemento, tá? Que essa é uma visão minha e do Júlio, quando nós discutimos se nós iríamos ou não para o capitalismo de cara, né? Que é ter um comércio, que é estar inserido no capitalismo totalmente, né? Nós só iríamos se fosse para ser diferente. Isso nos traz algum custo, isso nos traz alguns desafios, né? Porém, o nosso objetivo ele é válido, porque é aquilo que a gente estava falando, o povo moratense, isso é até que seja útil para quem puder, quem não descarte, né? Mas o povo moratense ele é simples, ele é humilde, pode até ser na maioria da parte ignorante no sentido de falta mesmo de cultura, de conhecimento, mas tem uma coisa que ele é grato. Então, qualquer trato, qualquer bom dia para o nosso povo é um diferencial muito grande. Eu vejo isso de uma maneira muito triste, que às vezes você fala bom dia, oferece um café, a pessoa se assusta. E isso é muito triste diante desse trato. Então, eu acho que o comércio de Morato ele devia levar isso em consideração e fazer essa diferença, né? Então, é aí que o nosso sucesso, é aí que eu entro com o meu sucesso, é o sucesso da cidade. Porque quando eu consigo ver uma pessoa de cara triste, de cara fechada, entrar na minha loja, dar um bom dia, conversar e oferecer um café, você vê que o dia dessa pessoa muda. Então, isso vai transformando a cidade aos poucos, né? Muito bom. Nossa, vejam a riqueza que é, né? Uma cidade que pode contar com um olhar dessa forma, igual, eu acho que isso é a concretização dessa função orgânica, né? Desse modelo diferenciado e
parabéns, viu? Porque isso é construir laços. Acho que é por isso que, graças a Deus, vocês são pessoas abençoadas, têm tido aí a família há décadas, vocês estão à frente desse trabalho. Parabéns mesmo por isso. É uma grande honra. Para quem estuda Morato e vê e sente Francisco Morato, é muito bom ouvir isso, né? Eu digo aqui, não só pela minha parte, mas eu tenho certeza, em nome de muitos e muitos moratenses. Agora, já quase terminando, queria ouvir uma mensagem final de vocês. O momento é de desafio, estamos aí nesse grande aprendizado, né, em tudo, mudou simplesmente desde como se dá aula até como se vende, em todos os cenários, né? Mas queria que vocês encerrassem esse bate-papo com uma mensagem em particular aí para Morato, para o Estado, para o mundo, enfim, para quem possa nos ouvir, ouvir de vocês, pessoal. Então, a gente espera muito que a gente aprenda com isso, né? Porque é algo que está muito difícil para todo mundo, mas o mais importante, assim, cara, é que a gente preserve as vidas. Porque economicamente, a gente sabe que esse ano vai ser difícil, o próximo também. Mas só quem perde uma pessoa muito querida vai entender que, cara, dinheiro se resolve, cara. Agora a vida não. A vida não. A vida a gente só tem uma, né? Então, assim, eu posso falar por experiência própria que às vezes era melhor ter levado tudo, mas ter deixado meu pai. Meu pai estaria ali, meu pai estaria vivo até hoje. Então, cara, vamos pensar bem, cara, assim, eu acho que só saia de casa se for essencial. Se não for, cara, fique em casa. Porque nós precisamos das pessoas. As pessoas resolvem as coisas. O dinheiro é só um caminho, é só um meio do caminho. Mas não adianta ter o dinheiro e não ter a pessoa. Agora, se eu tiver a pessoa, eu posso ter o dinheiro. Então, eu acho que talvez a gente, no meu entender, assim, acho que a gente tem muito isso, de que, assim, preservar a vida, eu acho que é o momento principal. E o povo moratense, eu acredito que ele tem que melhorar, aperfeiçoar um pouco mais sobre isso e que ele possa efetivamente passar por isso, entendeu? Se eu pudesse dizer alguma coisa agora, pensando no meu povo, né? No povo, quando eu digo meu povo, assim, eu não sou moratense nata, tá? Mas, como eu disse, casei e fui para lá. Eu estou ali há 20 anos e, como o Júlio já disse, eu me ofendo muito, talvez até mais do que o Júlio, no sentido de ver falar mal do povo moratense, porque tudo que eu aprendi do comércio, eu comecei trabalhando na loja com a minha sogra, na loja dela, né? E fui crescendo ali com experiências dela. E se é uma coisa que eu aprendi ali com o meu povo moratense, é que esse momento é um momento muito complicado, que a gente não deve julgar, porque às vezes um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura, um pouco mais de visão nos põe algumas pessoas em patamares diferentes. E uma das coisas que eu me chateio muito, isso é muito pessoal, tá? Isso é muito ver pessoas criticando o nosso povo na fila para pegar um dinheiro, ver o povo ali. É um povo carente, gente. É um povo que, infelizmente, ele depende desse dinheiro para tudo. Não importa se ele vai pegar esse dinheiro e se ele vai gastar em pinga. Não importa se ele vai pegar esse dinheiro e se ele vai gastar em brinquedo na minha loja ou se ele vai gastar em roupa na loja do meu concorrente. Não importa. É um dinheiro que, para ele, é a única renda que está entrando, é o único momento. E, infelizmente, nós também não temos, ali em política pública, né, um outro meio. Esse povo ele não foi educado, ele não foi preparado para receber esse dinheiro via cartão, que ele possa gastar, não, ele precisa ir até lá e sacar, porque às vezes nem conta corrente ele tem. Então, uma das coisas que vem me chateando muito nesse momento, e a mensagem que eu passaria assim, para o pessoal, para o povo todo, é não julgar. E também a gente não se esquecer que nesse momento nós não estamos numa guerra pessoal, deixar a guerra política de lado, deixar de ser egoísta, de pensar só na gente nesse momento. É um momento da gente pensar no todo, porque nem sempre o que vai ser bom para mim neste momento é bom para o todo. Para mim, a minha loja fechada é muito ruim.
Mas eu entendo que, para o todo, é necessário. Então, são horas que a gente tem que pensar no coletivo, né? Tem que deixar de ser o eu e sim o nós. E se eu pudesse falar qualquer coisa, é aquela frase bem colocada: fique em casa, só saia se for necessário. Não vá tomar café na minha loja nesse momento. Fique em casa. É isso aí. Que bacana, viu, pessoal? Olha, muito obrigado. Eu tenho certeza que as palavras de vocês, essa mensagem, o olhar de vocês, muitos moratenses aqui, nós moratenses, né, como um todo, estarão assim muito agradecidos e continuamente felizes por ter pessoas, lideranças no nosso comércio que pensem assim como vocês e estão sempre prestando um serviço, vendendo produtos, sempre com esse olhar humano. Acho que esse é o diferencial. Então, Júlio, Val, muito obrigado. Até um próximo encontro, muito breve aí, para a gente sempre discutir a nossa querida cidade. Obrigada a nós pela oportunidade, Vidal. Valeu, obrigado. Tchau, meus queridos.